tudo bom? Hoje eu separei para você os alimentos que mais causam verminoses nas pessoas, que podem fazer que a sua chance de desenvolver vermes no organismo seja maior. Você vai adorar saber essa lista, até porque tem pessoas que ficam com uma verminose, tratam, depois se reinfectam e tem essa infecção de repetição. E aí querem saber por que isso acontece comigo, o que eu tô fazendo de errado. Esse vídeo vai te ajudar muito, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, eu mesmo, nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Vamos começar a falar mais sobre essa questão. Eu sei que essa questão de vermes é uma questão que interessa muitas pessoas, porque como eu disse, né, tem gente que mora em lugares mais propensos a ter vermes, ou trabalha com alguns trabalhos que tem mais também possibilidade de ter uma contaminação, e ficam com infecção de vermes, infestação muito recorrentemente, e querem saber quais são os alimentos que tem que ter mais cuidado, qual deles tem maior probabilidade de fazer com que a gente desenvolva vermes. Vamos falar sobre isso então. Primeiro a gente tem que falar com certeza são as carnes, principalmente a carne de boi e a carne de porco, tem uma tendência maior a terem parasitas. Claro que hoje em dia, com diferentes tipos de cuidados, né, da própria criação dos animais, isso vem diminuindo cada vez mais. Ainda pode ter risco de desenvolver tênia, né, do animal pegar tênia, Sagittossorium, dependendo qual é o animal, ou outros parasitas que podem viver na carne do bichinho. E aí, quando o bicho morre, ele tá contaminado com esse parasita, e se a gente não cozinha direito a carne dele, se ela fica mal passada, meio crua, aí você pode consumir esse parasita e ele pode se desenvolver em você. No caso do porco, ainda é um pouco mais complicado, porque você pode ter a cisticercose, que quando você consome os ovos da tênia, que aí é muito complicado porque esses ovos podem ir para várias partes diferentes do nosso corpo, inclusive até mesmo o cérebro. Então é uma condição complicadíssima, por isso que a gente fala que carne de porco sempre tem que ser muito bem cozida, muito bem passada. A carne de porco é uma carne que ela tem propriedades benéficas pra gente, tem proteína, dependendo da carne pode ser magra. E como eu falei, né, hoje em dia é muito comum que os produtores grandes de carne, de carne de porco, tenham muita higiene e cuidado. Mas tudo pode acontecer, né? A gente está falando de animais que às vezes podem consumir um alimento ali, um vegetal, alguma coisa que estava contaminado. Então é sempre importante que você cozinhe muito bem, tanto a carne de boi quanto a carne de porco. Observa sempre que ela tem que estar bem passada. E não pode estar sangrando, né? Principalmente no caso da carne vermelha, que muitas pessoas falam, adoro um bife mal passado, um churrasco mal passado. Saiba que isso pode aumentar o seu risco de desenvolver verminose. É super importante também na hora que você for comprar a sua carne, que você observe no rótulo se tem um selo de inspeção, porque isso vai mostrar que justamente você está comprando de um criador que já teve muitos cuidados de saneamento. Então, se você puder, observa sempre se no açougue que você compra ou no supermercado, se a carne teve um rótulo de inspeção sanitária, que isso também te dá mais segurança. Segundo alimento que as pessoas muitas vezes não sabem que podem transmitir verminose são os peixes e os frutos do mar. Muitas pessoas pensam que só a carne vermelha ou a carne de porco pode ter vermes, mas os peixes também são vermes diferentes, mas eles podem estar ali no peixe, e é super importante que você tenha cuidado na hora de consumir o peixe. Principalmente se for um peixe cru, porque aquilo que eu falo pra você, se você come um alimento que tinha um parasita, mas se você cozinhou ele em altas temperaturas, levou pra assar no forno, na panela de pressão, na panela mesmo, refogadinha, tipo uma moqueca, enfim, né, carne, frango, porco, se ele estiver acima de 70 graus, você mata o parasita, e aí não tem problema, porque você vai ter inativado isso. O maior problema no caso dos peixes é que as pessoas têm uma tendência maior de consumir o peixe mal passado, porque o peixe às vezes fica com medo de cozinhar muito, o peixe ficar meio esponjoso, né, borrachudo, até mesmo no caso dos frutos do mar. Ou então por causa da comida japonesa, né? Muita gente gosta de comer o peixe cru. Então tem que ter um cuidado também no caso de comprar o peixe. Se você for fazer um peixe cru, o ideal é que esse peixe tenha sido congelado antes, porque o próprio congelamento já mata algumas verminoses, isso é um ponto interessante. E que você também busque o peixe de produtores, enfim, pescadores, né, digamos assim, porque o peixe é muito mais facilmente pescado do que, né,
produzido em termos de você ter uma fazenda de peixe, né? E apesar de existirem, é mais comum a pessoa fazer uma pesca livre. Então, o ideal mesmo é que sejam pescadores com boa procedência e que eles imediatamente congelem o peixe. O peixe normalmente é congelado em alto mar para ser trazido para a costa. Então, é importante que tenha esse cuidado, que pelo menos ele tenha sido mantido numa temperatura bem baixa, para evitar também deterioração do peixe, que é uma carne muito delicada e que apodrece muito facilmente. Importante lembrar também que se você tem hábito de comer comida japonesa e está preocupado, porque a comida japonesa muitas vezes é crua, uma dica boa que eu posso te passar é tenta comer comida japonesa em restaurantes japoneses, ou seja, em restaurantes que só façam esse tipo de comida, porque normalmente eles já têm produtores, fornecedores, né, de peixe melhores, já tem alimentos que eles sabem com mais segurança alimentar. E normalmente é uma equipe mais treinada para lidar bem com o peixe cru, como eu te falei, é uma carne muito delicada. Terceiro alimento que a gente tem que tomar cuidado para evitar algum tipo de infestação por vermes são todas as frutas, legumes e verduras mal lavados, porque a fruta, legume e a verdura são criadas ali na terra, né? São cultivadas na terra, e essa terra em que elas são criadas pode passar algum animal contaminado, os animais podem evacuar, enfim, né? Pode ter alguma contaminação. Então é sempre super importante que quando você pegou ou quando você comprou o seu legume, a sua verdura e a fruta, mesmo que seja do seu jardim, da sua casa, né? Ah, não tem agrotóxico, não tem nada. Tranquilo, isso é uma coisa. Agora, isso não quer dizer que não passou um gato ali de noite e fez alguma coisinha ali, né? Um xixi, ou um cocô nas suas plantinhas, ou um passarinho, ou algum outro bicho que passa às vezes de noite, né? Que a gente não sabe. Então é super importante que você higienize bem esses produtos. Sempre lava primeiro na água corrente para tirar terra e sujidades grosseiras. E depois sempre deixa de molho na água, 1 litro d'água para 1 colher de sopa de água sanitária por pelo menos 15 minutos. Isso vai inativar os vermes que porventura vivam ali e depois você enxágua, elimina aquela água e pode consumir. Pode passar por mais água filtrada ou fervida, depois se você quiser, né, em temperatura ambiente, e pode consumir. Se você tiver uma questão de saúde específica, ah, Patrícia, eu tô preocupado porque tenho muita infecção de recorrência por verminoses, como é que eu posso garantir que na rua isso não vai acontecer, né? Porque a gente às vezes precisa comer na rua mesmo, trabalha fora, não tem como levar comida e fica preocupado com essa questão dos legumes, das verduras principalmente. Consome só os que estão cozidos, porque aí é aquela mesma história da carne que eu te falei. Se está em altas temperaturas, se tivesse qualquer tipo de verme ali, uma lombriga, um toxoplasma gondii, vai ser inativado pela cocção. Então, ao invés de você comer uma salada de alface, você come um brócolis refogado. Ao invés de você comer um tomatinho na salada, você busca, enfim, uma berinjela cozida, uma beterraba cozida. Se estiver cozido, também já fica mais tranquilo de você consumir. Quarta coisa que as pessoas às vezes não se lembram que pode fazer com que você pegue verme. Porque normalmente você pensa em verme, você pensa justamente na terra suja, né, dos vegetais, você pensa na carne mal passada, mas as pessoas se esquecem que a água também é uma forma de, enfim, né, disseminação de verminoses. Quando eu falo água, é água não tratada. Então, é muito importante que você filtre ou que você ferva a sua água. Ah, mas a minha água já chega do sistema de abastecimento da minha cidade, já é esterilizada, filtrada, pronta para consumo. Lembra que às vezes no meio do caminho aí podem ter rupturas de canos, vazamentos, pode ter algum tipo de contaminação por causa de terra que rompeu um cano em algum lugar. Então lembra disso, que isso pode acontecer. E para você ter mais segurança, o ideal é que você sempre beba água filtrada ou fervida. Outro ponto importante para a gente falar, que não está relacionado exatamente a um alimento ou uma bebida, né, no caso da água, mas é sobre as boas práticas de trabalho mesmo, de alimentação, de confecção de alimentos. Então, mesmo na sua casa, é super importante que você tenha uma tábua para cortar alimentos crus e uma tábua para cortar alimentos cozidos. Ah, Patrícia, não tenho. Então, lava com água e sabão, bastante água, bastante sabão. Lava ali bastante, joga água quente, se você puder, entre você preparar, cortar um alimento cru e um alimento cozido. Se você puder ter uma tábua para carne, uma tábua para peixe, uma tábua para vegetais, vai ser melhor para você também controlar isso. Inclusive, até dá para comprar hoje em dia na internet jogo de tábuas coloridos, que aí você já sabe, a vermelha para carne, a amarela é para os vegetais e a verdinha é para o peixe. Você, né, já separa assim e já utiliza para isso. E lembra sempre de higienizar. Cortei aqui o meu tomate cru, vou deixar ele de molho. Agora eu vou cortar meu brócolis cozido. Lava, não é porque é vegetal que você não vai lavar entre um e outro também.
Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist sobre vermes para ajudar você a evitar se infectar ou até mesmo, né, ter essa infecção por reincidente que acontece com muitas pessoas. Tem um vídeo falando mais de sintomas das verminoses, vou deixar aqui embaixo. Tem um vídeo falando mais de melhores e piores alimentos para consumir. Tem um vídeo falando mais sobre como evitar que outros hábitos coloquem você em risco. E alguns remédios também de verme. Vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta se você já teve alguma verminose, se você sabe qual foi. Foi verme, tênia, ascaris, giardia, se você já sabe que você teve algum, se você tem com frequência, se você tinha e parou de ter com frequência. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!